Os dois já trocaram de treinador na temporada, hoje são treinados por treinadores portugueses e nesse dia 14 de maio, nessa noite de quinta-feira, protagonizaram dois vexames para o futebol carioca. É claro que eu tô falando das eliminações de Botafogo e Flamengo na Copa do Brasil. E quer entender o porquê isso aconteceu e quais são os reflexos na temporada desses dois clubes? Espera a vinheta que logo depois dela eu te conto. Meus amigos, os cariocas que jogaram nessa quinta-feira foram eliminados da Copa do Brasil e eu já te conto aí o porquê isso aconteceu, como isso aconteceu e, claro, quais são os reflexos disso na temporada, mas antes, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu sou o JP Scofani e você está no Fora do Jogo e aqui tem vídeo novo falando sobre futebol todo dia no YouTube e também nas nossas redes sociais. Então, se você não quiser perder nada, já se inscreve no canal, ativa o sininho para ser avisado dos nossos novos conteúdos e, claro, se puder, deixa o like e também compartilhe com seus amigos para fortificar a nossa comunidade falando de futebol aqui no YouTube. Além disso, nas nossas redes sociais, no @JP Fora do Jogo, você encontra alguns conteúdos por lá também, então se quiser seguir as redes sociais, é muito fácil, muito simples, é só jogar esse arroba na sua rede social favorita. Vamos falar rapidinho, e hoje vai ser take único para falar desses dois clubes. Eu nem vou florear muito não, eu nem vou ficar construindo muito raciocínio, até porque foram dois verdadeiros vexames, cada um à sua maneira, e eu vou começar explicando por que eu considero dois vexames, tá? Porque o Botafogo pegou, por exemplo, a Chapecoense com uma vantagem no placar, a vantagem era mínima, aí tanto para o Botafogo como para o Flamengo, mas os dois times entraram muito bem posicionados hoje para se classificar por alguns motivos. Primeiro, o Botafogo, mesmo jogando fora de casa, pega um time que está muito mal no Campeonato Brasileiro, um time que tecnicamente deixa muito a desejar em alguns momentos, e um Botafogo que não conseguiu ser efetivo mais uma vez, porque mesmo jogando mal, mesmo tentando se adaptar ainda ao sistema do Franklin Carvalho, o Botafogo nos últimos minutos criou 3 chances de gol claríssimas, mesmo fazendo um jogo abaixo da média, mesmo fazendo um jogo onde o Danilo não apareceu, sendo aquele fator que a gente imagina, até porque o Botafogo hoje para mim é extremamente Danilo dependente, se assim a gente pode falar, o Botafogo teve as suas oportunidades e aí, meus amigos, foi um time extremamente criativo. Perdeu gol embaixo da trave, perdeu gol de cabeça, perdeu gol sem goleiro, o goleiro foi para a área no final, enfim, o Botafogo quase tomou o terceiro. Foi uma coisa realmente desesperadora e praticamente inacreditável. É muito difícil de explicar para o torcedor alvinegro e para quem assiste aqui o Fora do Jogo o que aconteceu com o Botafogo ontem. Porque o Botafogo tinha a classificação na mão, entrou em campo fazendo um jogo de muita trocação, um jogo muito franco que não precisava e para mim faltou um pouco de leitura de momento do Franklin Carvalho. O time do Botafogo é um time muito valente, muito aguerrido para mim. Ele vai para dentro, ele tenta atacar toda hora e tem jogos que não precisa. Se o Botafogo hoje tivesse sido um pouquinho mais Rodrigo Belão e menos Franklin Carvalho, a coisa talvez tivesse funcionado melhor. Até porque o time do Belão ia pra cima, o time do Belão tentava fazer gols, era um time extremamente objetivo, mas era um time que também jogava muito bem sem a bola. Esse Botafogo do Franklin Carvalho quer ter demais a bola no pé, muitas vezes sem qualidade para isso e sem propósito. É um Botafogo que bota uma linha muito alta dos seus zagueiros, é um Botafogo que, repito, vai muito para trocação toda hora e não tem time para isso. É um time que voltou para o Rio de Janeiro na madrugada de quinta para sexta com muitos protestos lá no aeroporto. O Barbosa discutiu com o torcedor, o Arthur Cabral foi cobrado e é um Botafogo que fora de campo também vive uma situação caótica. Então, realmente, eu não sei até onde para o Botafogo ser eliminado na Copa do Brasil é ruim ou é bom. Claro que é ruim, tanto pela parte desportiva, já que o Botafogo não chega às oitavas, e o Botafogo do G12 hoje, dos 12 maiores clubes do Brasil, é o único que não tem o título da Copa do Brasil, e além disso, pela parte financeira, já que o Botafogo tem tantos problemas nessa ordem, ficar de fora da Copa do Brasil é um baque financeiro gravíssimo, e aí fica até difícil a gente projetar o pós-Copa do Mundo do Botafogo com essa janela vindo por aí. Fica muito claro que o Barbosa vai sair, que provavelmente o Danilo, ainda mais sendo convocado para a Copa do Mundo na próxima segunda-feira, a tendência é que ele saia também, e aí o Botafogo deveria fazer um esforço daqueles para manter todo mundo tem mercado. Vai conseguir fazer isso? Eu honestamente acho que não, mas vamos ficar de olho, é um Botafogo que realmente se colocou numa situação muito difícil, muito complicada na temporada. Tudo que o time não precisava era entrar em crise faltando aí 3 jogos para a Copa do Mundo, 4 jogos contando a Copa Sul-Americana. Realmente, o Botafogo se colocou numa situação completamente desnecessária. Falando agora do Flamengo, é um Flamengo que para mim também deu vexame, porque é um Flamengo que foi eliminado, tanto assim também como o Botafogo, logo na sua estreia na primeira fase da Copa do Brasil em que eles disputam, e um time que tem um investimento do Flamengo,
Um time que tem o elenco do Flamengo, mesmo com todos os desfalques e todos os problemas, não pode ter a postura que teve no jogo de ontem contra o Vitória. Foi um Flamengo que não tinha aquele senso de urgência todo necessário para jogar um jogo de Copa. Enquanto o Vitória entrou em campo realmente para ganhar, para batalhar, para brigar por cada centímetro de grama, o Flamengo parecia que entrou para jogar mais uma rodada de Campeonato Brasileiro. Parecia muito que naturalmente ia construir a vitória, que as chances iam aparecer, que logo logo a bola ia entrar e o Flamengo ia se classificar, e não foi assim. O time do Jair Ventura, e aí eu preciso fazer um parênteses para falar muito bem do Vitória. Eu não falei tão bem assim da Chapecoense, até falei que o time tecnicamente deixa a desejar. A Chape fez um jogo muito honesto, muito coerente e mesmo assim quase tomou um gol. Já o Vitória do Jair Ventura cedeu chances ao Flamengo e quem não cede chances ao melhor time da América do Sul, mas foi um Vitória extremamente consciente dentro de campo. Um Vitória que batalhou e brigou por cada centímetro de grama e eu repito essa informação e essa opinião, que foi um Vitória muito aplicado taticamente. Grandes jogos de alguns jogadores que chegaram no decorrer da temporada, o René Centroavante foi bem, o Zé Vitor Volante foi bem, a defesa como um todo, o sistema defensivo do Vitória, mesmo cedendo as oportunidades, tentava atrapalhar o time do Flamengo, então foi um Vitória extremamente competitivo e um Vitória que faz um campeonato brasileiro até agora, ao meu ver, surpreendente, já que está na parte alta de tabela. Não dá para falar ainda que o Vitória não briga contra o rebaixamento, e aí aquela velha discussão do vídeo, inclusive, de segunda-feira do Vasco, que é um Vasco que não dá para falar que briga por Libertadores, porque no Campeonato Brasileiro tão nivelado, se olhar para baixo, tá perto também. Então é um Vitória que faz um brasileiro consciente, um Vitória que faz um brasileiro de muita briga, de muita competição, mas é um Vitória que eliminou o Flamengo, ao meu ver, de maneira surpreendente e muito graças ao seu treinador. Falar do Vitória? Vamos falar do Flamengo. Repetindo mais uma vez o que eu estava contando, que o Flamengo, não brigou o que deveria, não mostrou aquele espírito de urgência que precisava, é um Flamengo que, ao meu ver, perder a Copa do Brasil no calendário pode nem ser tão ruim a longo prazo. Porque é um Flamengo que vai ter agora todas as suas energias concentradas para a disputa do Campeonato Brasileiro e também da Libertadores. Por um outro lado, é um Flamengo que agora já não tem mais margem de erro na temporada. Não é um Flamengo que pode ser eliminado no mata-mata de Libertadores, por exemplo. Não conquistar a Copa do Brasil e principalmente não passar nem de fase, coloca uma pressão em cima do trabalho do Leonardo Jardim, que agora até o final desse período de jogos antes da Copa do Mundo, o Flamengo vai ter que gabaritar e vai ter que virar líder do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras já entrou tropeçando, o Flamengo tem um jogo a menos com o Mirassol que não está marcado, enfim. Mas é um Flamengo que agora tem que ir para cima, tem que ganhar do Palmeiras em casa, é um Flamengo que tem que vencer todos os seus jogos até lá, para dar uma resposta ao seu torcedor. Não dá para falar que o Flamengo está em crise, igual o Botafogo tá. O Flamengo duvido que tenha aí protesto na chegada no aeroporto, longe disso, até porque o ano do Flamengo é bom. Desde que chegou o Leonardo Jardim, é um Flamengo que está competindo. Mas ainda, ao meu ver, é um Flamengo que joga e deixa jogar. Claro, as ausências do Arrascaeta e do Paquetá fizeram muita falta ao rubro-negro carioca nessa eliminatória contra o Vitória, principalmente no jogo de volta. Mas foi um Flamengo que, sem esse espírito de senso de urgência, fica até difícil da gente falar que algum desfalque realmente foi o que impactou e foi o que deu esse problema todo para culminar na eliminação. Não foi o caso para mim, fora os jogos muito ruins aí de alguns jogadores do Flamengo ontem. O jogo muito ruim, né? O Rossi foi mal, falhou no segundo gol. Os selecionáveis do Flamengo como um todo, se eles não tiverem com o nome escrito lá na lista, talvez até o Carlo Ancelotti pudesse repensar, porque o Danilo não jogou bem, o Léo Pereira não fez uma grande exibição e o Alex Sandro, para mim, foi um dos piores em campo. Se o Alex Sandro não estava confirmado na Copa do Mundo, depois desse jogo, honestamente, talvez coubesse aí ao Carlo Ancelotti repensar sua convocação. Foi muito mal e já dá claros indícios de estar numa fase descendente da carreira, numa fase mais próxima do encerramento, não parece que vai nem estender, porque realmente ele pensa, mas o corpo já não está executando da mesma forma. Está longe de ser o Alex Sandro do ano passado, e em um ano realmente está fazendo muita diferença para o lateral esquerdo. E para não falar que eu não disse do Pedro, o Pedro perdeu um gol que beira o inacreditável. Dentro da área, ele tinha ali uma oportunidade de finalizar forte. Logo no finalzinho do jogo, ele finalizou fraco para a defesa do Lucas Arcanjo. Também não fez uma grande exibição. Pedro esse que veio do banco de reservas, começou o jogo no banco. Então, galera, é isso. É um Botafogo que entrou em crise por conta dessa eliminação e dos problemas fora de campo. Parece aí que realmente foi a gota d'água, foi aí o estopim para essa crise começar. E um Flamengo que não está em crise, mas também agora já ficou com aquele sorriso um pouco mais amarelo e até a Copa do Mundo vai ter que dar uma resposta ao seu torcedor. Em todo caso,
São dois times em situações muito distintas, mas ao mesmo tempo muito parecidas. Não poderiam ser eliminados, principalmente da maneira que foi, e são dois times que agora vão ter que dar uma resposta ao seu torcedor. De toda forma, na questão do calendário, pode acabar sendo bom para os dois. O Botafogo nunca teve elenco para jogar 3 competições. Eu até tenho dúvidas se pós-Copa do Mundo vai ter elenco para jogar 2. E é um Flamengo que vai ter elenco, tinha elenco para jogar 3, mas com 2 pode rodar aí o que tem de melhor e ter um elenco mais descansado para os momentos chaves da temporada. Isso pode fazer a diferença, ainda mais a gente sabendo que o Palmeiras se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Então, galera, é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, realmente take único, a gente saiu falando, enfim, saiu falando o que eu pensei dessas eliminações, desses 2 vexames, que eu vou classificar como vexame, não tem jeito pela forma que foi. Mas é isso, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, aguardem a programação de final de semana do canal, vai ter vídeo falando sobre Endrick e Ryan, se eu levaria os 2 para a Copa do Mundo, e se eu acredito tem espaço para os 2, e no final de semana tem um material especial que eu estou muito ansioso para fazer e contar para vocês, que é o vídeo da Seleção Brasileira, os meus convocados. Eu fiz aí a lista, eu tenho meus 26 já na mão e vou tentar justificar por que eu levaria esses jogadores e já antecipo, tem muita surpresa e eu duvido que o Ancelotti siga minha lista, vale ressaltar. Então, para não perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, deixe o seu like, o seu comentário e, claro, compartilhe com todos os seus amigos para dar essa moral e fazer o Fora do Jogo crescer, até para nossa comunidade que fala de futebol todo dia aqui no YouTube ficar cada dia mais forte. E se quiser conhecer o nosso trabalho nas redes sociais, é @jpescofan no meu Instagram pessoal e @jpForaDoJogo para você conhecer um pouquinho mais desse ecossistema que é o Fora do Jogo também nas redes sociais. Tem cortes, tem vídeos exclusivos, enfim, muitas coisas bacanas. Então é isso, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, 2 cariocas eliminados e agora só tem 2 vivos para esse sorteio do dia 26 às 11 horas da manhã, onde a gente vai descobrir também lá para frente, vai destrinchar esses confrontos. Então um forte abraço, vamos aguardar a rodada aí de Campeonato Brasileiro para ver o que aguarda e tamo junto. Tchau, tchau.